Mestrado. Muito bem, beleza? Então vamos lá, galera. Bem, pessoal, estamos começando aqui mais um SeilaCast. Hoje temos o grande prazer de apresentar para vocês o nosso convidado. Ele é infectologista, ele é professor e está mestrando aqui na Universidade de Araraquara mesmo, é isso? Exatamente. Quem que vem hoje? Hoje é nosso querido Dr. Guilherme Roveri. Seja bem-vindo, Guilherme. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo Guilherme, convite. a satisfação é nossa. Disposição. Com certeza. A gente agradece de coração você ter Obrigado. aceitado o convite. Vamos bater um papo bem legal aqui, tirar a dúvida de muita gente, com certeza. É isso? Opa, vamos lá. Mas antes, já está tomando um cafezinho, né? Você vai querer tomar água também, não vai? Opa. E aqui a gente toma na caneca, viu? Opa. A gente Aqui é não seu toma no copo, é na presente, caneca. Obrigado. Tá? Então fique à vontade. Arte e vida. E também uns petisquinhos Muito aí pra obrigado. ficar mais leve o papo, tá? Vamos Fique à nessa. vontade. Se você não gostar, você não precisa comentar. Tá? Não tem necessidade, tá? A gente dispensa os comentários. Eu quero aproveitar que eu estou aqui para dar um depoimento, que eu conheço essa família que está dedicada à Faz culinária há pelo menos 3 décadas. Faz tempo. E lá, criança, quando a gente estava ainda incrementando esse conceito de delivery, é o que nos salvava, o que fazia a gente ter um sabor especial. A gente Nem sempre no final de semana, às vezes no meio de semana. Então a gente tem um carinho muito grande por essa família que nos proporciona um grande prazer de se alimentar e também degustar. Então é uma trajetória que não começa de agora. não começou ontem. Não começou ontem. E as coisas foram se aprimorando e eu vejo que além da culinária em geral, estão se especializando cada vez mais na culinária árabe, que tem uma forte influência, não Sim, só sim. nesse sincretismo brasileiro que a gente abarca as outras nacionalidades, mas aqui no interior de São Paulo a gente tem bastante influência e ascendência de sírio-libaneses, né? É mesmo. E é uma delícia. Que bom estar aqui. E para você ver como que é interessante isso que você falou, né? A influência é tão grande, que a gente acaba absorvendo, que a gente não tem nada a ver com árabe. A gente não tem nenhuma descendência, não tem nem, que eu saiba, não tem nenhum parentesco, nem de longe. No entanto, a gente acabou conhecendo e foi gostando. E hoje a gente faz, realmente a gente tem bastantes receitas, inclusive no canal nosso, bastantes receitas de comida árabe, e é realmente, eu acho muito fascinante. A culinária árabe, ela tem coisa lá que te deixa encantado. Muito sabor, muitas cores, ela realmente acaba pegando pelo estômago. Então vamos lá. Ó, fica à vontade. Obrigado. Se quiser dar umas petiscadas um pouquinho antes, depois a gente começa, tá? Perfeito. Para ficar mais light. Tá quentinho, né, Guilherme? Vamos É, aproveitar. além de estar quentinho, a gente começa a comer e falar e, né? Então vamos degustar. Obrigado. Fica à vontade. Gostou da caneca? Ó, Eu só achei que... Você olhou do outro lado da caneca? Tem... mas que chique. Obrigado. Para marcar, Ficou muito bonito. para marcar a sua presença aqui com a Obrigadão, gente e então. eternizar esse momento. Muito obrigado. Ah, imagina. Você, Guilherme. Prazer é todo nosso. E sem contar, como o Guilherme deu o depoimento aqui, ó, falou dos sabores que a gente prepara com muito carinho para todos os nossos clientes, porque todos os nossos clientes são nossos amigos, antes de mais nada. E a gente sempre quer o melhor para o amigo. A gente é amigo da família deles, os pais dele. Joguei bola com o pai dele. Então, ó, joguei não, eu estava em campo. Porque o pai dele jogava muito, mas enfim. Realmente são pessoas do bem, são pessoas maravilhosas e vale a pena. E agora está aí especializado em infectologia. Exatamente. E vai tirar bastante dúvida aqui pra gente e realmente vale a pena. Porque, como eu disse, são pessoas realmente que se entregam, tá? Quando vamos fazer alguma coisa, eles não faz meia boca, não. Eles fazem de verdade. Não é isso? Guilherme, fica à vontade mesmo. Não sei se você gosta de quibe cru. Gosto muito. Tá, ó, fica Obrigado. à vontade. Uns minutinhos aqui pra nós. Agora é a hora da gente... Depois a gente corta e pronto. O Hora da importante gente agora é a degustar. gente degustar. E seus pais, Guilherme? Também. Ei, Carlão, aquele Carlão lá, ele jogava bola mesmo. Sempre gostou, né? Sempre gostou. Não, e sabia jogar, isso eu tô falando. Até Porque o que duro é ele- gostar, eu sempre gostei, mas nunca joguei. Olha, só parou quando não deu mais. Quando não mesmo. deu. Nossa, quanta cirurgia que ele não fez, foi pra matar um ligamento daqui, ligamento de Olha lá. só. Não, Gostava. Não, quando gosta, eu lembro que eu parei também por causa do joelho. Parei de ir lá com os amigos. Ah, cara, é antes e depois, não tem jeito, sabe? Eu acho que você acostuma. Eu não sei exatamente qual que é a explicação. Mas quando você vai lá,
tem um monte de fator, né? Você desestressa, você, sabe, queima calorias, tem muita coisa que envolve. Socializa, né? Exatamente. Então, eu falei, tem muitas coisas que a somatória te traz benefício. No entanto, o que eu falei, quando você não pode, não foi uma decisão, você, chega, já estou ficando velho. Não, você tem que parar porque você não consegue mais. É diferente, né? Eu não escolheram. Com certeza eu tenho responsabilidade, né? Porque eu não me cuidei. Senão, né, amor? Eu lembro uma vez eu operei o joelho também, passou menos de um mês, estava jogando bola de novo. Um mês? Então não tá certo, você tá pensando o quê? Não vai, não é super-homem, né? Mas é difícil quem está acostumado a praticar atividade física ficar sem. Eu treino pelo menos 3 vezes por semana com o personal e às vezes eu tento, e outras assim, ou fazer uma caminhada, uma corrida para complementar. Mas se eu não vou, me Não, sinto não tão mal. dá. Não, quando Olha você que legal. acostuma. Tinha uma Isso época, que é bom, né? lembra, amor, uma época que a gente ia pra academia todos os dias, às Nós 6 da íamos. manhã? Às 6 horas no máximo a gente já estava lá na E academia. depois o dia flui bem. Não, e você sente falta quando não vai. Entendeu? Você não pode parar. Depois que para, relaxa, depois recomeça. Não Mas se você, recomeça. se você começar a fazer, aí você sente falta. Se você, o dia que não dá para ir mesmo, fala, nossa, alguma coisa está faltando. E como você diz, o dia rende e muito. Você volta de lá mais animado, já tudo é melhor. Com certeza. E que bom que agora a juventude está se despertando já há algum tempo para atividade física. Sim. Como nunca. Porque vai semear saúde, menos depressão, Exatamente. socialização, algo que foi tão difícil nos últimos anos, né, da pandemia. Nossa A gente senhora, nem ficou fala. recluso, as pessoas perderam um pouco o sentido das coisas. Não, A tem gente tem gente- visto Convívio mesmo, né? muita gente com problema de saúde mental, nem mesmo tocando, né, nessas questões muito difíceis que têm acontecido no nosso país, mas no mundo também. Sim. Então, a atividade física é um componente, é um instrumento, é uma carta na manga que a gente tem que usar. E ele ajuda muito, né? Exato. Não há problema alguém se dedicar à estética. Não, de maneira alguma. As pessoas falam assim, olha, mas tem profissionais que só lidam com estética. Não tem problema, não. É bom, beleza. O Brasil é um mercado fantástico da estética, da beleza. Mas ela não precisa estar à frente do bem-estar, da saúde. Essas coisas têm que se aliar, né? Mas, em primeiro lugar, a atividade física, ela vai trazer resultados estéticos, provavelmente, ao longo de um tempo. É interessante que, bom, Roma, as civilizações não foram construídas num dia. Sim. Então, um corpo saudável, que tenha algo consolidado, que seja algo sustentável, ele não precisa ser feito e não vai ser feito com terapias, com substâncias que vão trazer um resultado tão rápido, que geralmente está acompanhado de efeitos adversos, nem sempre é acompanhado com profissionais que estão estudando com a medicina baseada em evidências. Então, tudo bem, existem novas técnicas, novas medicações, compostos, mas isso precisa ser feito de maneira tranquila, capacitada, para que os resultados venham a contento no momento certo e que se sustentem. Sim. E Duradouros, né? exato, sejam duradouros e que não causem mais mal do que bem, né? Então, as pessoas às vezes vêm me perguntar, não é a minha área endocrinologia, não fiz educação física, mas um infectologista, ele tem que ser um bom clínico geral, né? Ele perfaz e ele se comunica com as outras áreas da medicina e deveria, pelo menos, de uma maneira tranquila. O que eu digo a respeito de algumas substâncias que as pessoas pretendem utilizar, querem conhecer? Olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Encontre bons profissionais que tenham uma cabeça aberta para tudo isso que está aparecendo, para que, caso ele te oriente a utilizar tal substância em qual dose, em por quanto tempo, ou não, que seja algo bem embasado, né? Por quê? Você tem que saber com o que você está lidando, o que você está trazendo para dentro do seu corpo, se conhecer. Se você fizer isso, vai tomar suas decisões do que é melhor para você. Se as decisões não forem acertadas, pelo menos você estava lúcido e orientado do que você estava fazendo. Não, exatamente.
É uma coisa muito delicada. Eu acho que as pessoas, de maneira geral, principalmente as pessoas mais humildes, que sempre acreditam, eu acho que eles têm uma tendência maior de acreditar nas outras Pois pessoas. é, E eles não têm, acho que, assim, alguns não têm a noção exata do quanto é importante o que ela ingere. exato, Seja desde o alimento, como a gente estava comentando, até o medicamento. exatamente. Porque isso daí não é brincadeira, né? Tem, inclusive, um tema muito interessante que agora já veio em insight aqui para vocês. Ali no mestrado, nós temos linhas de pesquisa e colegas se dedicando a cada uma delas. Sim. E um assunto muito interessante que está em voga no momento nas ciências médicas, farmacêuticas e biológicas são o que a gente chama de microbiota, que a gente chamava antigamente flora intestinal, Sim. né? Que não existe só no intestino, mas ali é uma coisa muito especial. E acho que vai ao encontro do que a gente está falando aqui de comida, de Sim, alimento, de né? tudo. Por quê? Tem se descoberto cada vez mais, principalmente as bactérias que ficam no intestino, que a gente chama assim, mais perto da população, das bactérias boazinhas, não aquelas que causam infecções, mas estão ali colonizando, estão morando no nosso intestino, elas têm uma produção, né, de substâncias, fazem sinalização a partir de moléculas, de reações químicas, com o nosso sistema imunológico, com o nosso cérebro, com o nosso humor. Coisas fantásticas têm sido descobertas. Tudo Ai, que interligado. legal. Tudo interligado. São feitas, tem uma verdadeira uma maquinaria, um grande laboratório gigantesco, a ponto da gente chamar que o intestino seria o nosso segundo cérebro. Tenho colegas que estão estudando, tenho professores vinculados aqui ao Unesp de Araraquara, vinculados à Uniara, estudando inclusive, por exemplo, como que nós poderíamos estudar o tipo exatamente de bactérias que se encontram no indivíduo específico, no Edson, na Dorinha, que são diferentes entre si, cada qual tem suas bactérias, a partir do que ingere, de como pensa, de como se exercita e várias outras coisas, resultando num tipo de bactéria específico. A gente já está conseguindo pegar essas bactérias, analisar o componente genético de todas elas, ver o material, né, genético delas, para que a gente consiga desenvolver medicações, que a gente chama de probióticos, específicos para aquela Para pessoa. cada. Ai, que E maravilha. a gente vai fazendo estudos, por exemplo, a pessoa com depressão, pessoa com autismo, aquele que é obeso. Como que é a microbiota? Como que são essas bactérias no intestino? Será que obedece a um padrão? Parece que sim. E a partir daí começar a desenvolver antibióticos, probióticos, medicações, suplementos É meio individualizados. personalizado, né? Totalmente personalizado. Então talvez o futuro e o futuro próximo para a gente será. Isso não fala só de infectologia, medicina em Sim, geral, geral. saúde trazer algo totalmente personalizado, que sirva exatamente para aquela pessoa. Feito para você. Outro oposto, também vou dar de exemplo. Nós estamos com um paciente internado, grave, numa UTI, precisamos fazer um antibiótico na veia, potente, para salvar a vida daquela pessoa. Como que nós vamos utilizar, por exemplo, a mesma dose para uma pessoa de 50 quilos e outra obesa, que às vezes, coitada, tem até dificuldade de locomoção e a gente Sim. manejar, né? Então, você vê que num macro, a gente já vê que um comprimido de dipirona, de meio grama, 1 grama, será que ele está adequado para cada organismo na forma como que a gente se acostumou? O rim de um é o mesmo rim do outro, Sim. né? O metabolismo. Então, que interessante que a ciência está se multiplicando, a gente está avançando, e a partir de agora a gente olha em duas esferas distintas, mas se comunicam. Pensar em políticas de saúde que vão abarcar a maior parte das pessoas, que a gente tem que pensar nas populações, como elas se interagem. A gente viu isso muito na Covid-19. Políticas públicas que vão repercutir em massa, mas também individualmente, e nesse sentido, não dá para pensar também só no coletivo sem esquecer do individual. Sim. Às vezes, essa gangorra é um pouquinho difícil de equilibrar, mas talvez, como dizia os filósofos gregos, o equilíbrio é o meio.
né? É. E a gente conseguindo sambar um pouco nesse sentido de uma maneira graciosa, porque a medicina é uma arte também, a gente consegue ter melhores resultados para atender interesses coletivos, mas individuais também. Com certeza. E o bom é que essas perguntas estão sendo feitas e muita gente está querendo as respostas. Sim. Como você disse, já que vocês estão pesquisando o intestino individualmente, então, quer dizer, essas perguntas já estão sendo feitas. Exatamente. E já tem muitas pessoas interessadas nas respostas. Então, isso daí só tem o quê? A gratificar para que vai ter resultados excepcionais. Não é isso, Guilherme, que eu acho que a gente tem que esperar? E muito interessante, indo ao encontro que você está trazendo para a gente aqui, o que mais fez a humanidade avançar na ciência foram as perguntas e nem tanto as respostas. Claro, o meu filho sempre fala, faça uma boa pergunta que você terá uma boa resposta, Exatamente. porque quando a gente conversa com vocês, que são os Claro. nossos convidados, ele falou assim, sempre a pergunta será o diferencial daquilo que ele vai te responder. E é por E isso é verdade. que também a arte do jornalismo é tão interessante. Sim. Porque para um mesmo assunto, para um mesmo fato, e a gente não está falando de fatos distorcidos, não falando de fato consumado. Existem várias perspectivas. A maneira como você aborda, como você pergunta, traz totalmente um enfoque, uma luz, né? Um set. E a luz é o que traz, está muito relacionado com o conhecimento. A gente precisa lançar luz sobre os fatos, sobre as questões de saúde, para que realmente, colocadas as cartas na mesa de maneira bem translúcida, o indivíduo precisa ser empoderado para decidir o que é melhor para si. Com Sim. certeza. De uma maneira um pouco mais horizontalizada, hoje, pensando no profissional da saúde, não só estritamente o médico, como um consultor, né? Com um Sim. prestador de serviço, consultor que estudou para isso, que se qualificou, mas que vem propor uma terapia, uma conduta que vai ser mediada das duas partes para ver um denominador comum do que seria naquele momento, para aquela situação que é melhor. As situações mudam, as pessoas hoje não são as mesmas de ontem, não vão ser as mesmas De amanhã. amanhã, mas para aquele momento. Quando você chegar no meu consultório do outro profissional, nós vamos francamente colocar as cartas na mesa e entender que plano seria mais interessante para aquele momento. E o que eu também acho muito interessante, Guilherme, que você abordou o assunto do intestino, que existe muito tabu. Eu acho que é muito complicado, que nem você falou da infectologia, você mexe bastante com isso, uma pessoa chegar para conversar com você, você não acha que tem muito? A pessoa não se sente, às vezes, constrangida para conversar com você a respeito disso? E como que você chega para tirar dela o que você precisa? Porque às vezes ela chega com vontade de falar, mas tem vergonha, tem receio de falar. E Existem aí? alguns fatores, não só na infectologia, mas na medicina em geral, que contribuem para alguns estigmas, para alguns tabus. Primeiro que a gente precisa desconstruir que o profissional médico seria um sacerdote, uma entidade sobrenatural. Estamos aqui, bem de bermuda para conversar, Sim. estamos num momento aqui que tem pitadas do sabor, do alimento, da ciência, da amizade, Do né? conhecimento. Do conhecimento. Mas as coisas precisam ficar um pouco menos no nível assim transcendental, no nível assim etéreo. O médico é um ser humano que se preparou para aquilo, que tem uma proposta. Então, talvez idealizá-lo demais vai fazer com que as pessoas se constranjam, tenham dificuldade dessa comunicação entre profissional e paciente ou cliente, né? Podemos chamar assim também. E muitas vezes assim fica acanhado ou então tende a omitir algumas informações, não por maldade não, por um pouquinho de vergonha. E mais especificamente na nossa área, nós lidamos não só com doenças infecciosas que não dependem tanto de um contato real entre as pessoas, mas doenças contagiosas, até inclusive da vida íntima das pessoas. Temos como carro-chefe, ou um dos carros-chefe, o HIV/AIDS, a tuberculose. Infecções que foram muito estereotipadas ao longo do tempo, né? Então, muitas vezes, ou até mesmo, até pouco tempo, na pandemia da Covid-19, o infectologista estava mais restrito, né, na psique, na cabeça da população, a essas infecções. E algumas vezes, uma pessoa inclusive me perguntou,
estabelecendo o teu consultório, você acredita que seria interessante fazer uma entrada para os pacientes da Infecta um pouquinho restrita? Bom, a gente entende e a gente respeita a história dessas epidemias, né? Considerando, por exemplo, a HIV/AIDS como uma epidemia que não se resolveu. Tem outras estratégias para combater, mas que é uma epidemia. O estereótipo, o estigma é muito forte, o preconceito ainda é muito grande, mesmo sabendo que essas pessoas, quando portam o vírus do HIV e tomando a medicação adequadamente, não transmitem o vírus para ninguém, ou seja, controlado é intransmissível, e a contento, num tempo não tão tarde, tomando remedinho, não vão morrer da AIDS, provavelmente vão ter uma vida muito próxima da normal, mas ficou preconceito muito forte. A gente respeita isso, a gente individualiza, temos inclusive situações que a gente vai ter um certo cuidado, o sigilo é muito importante em relação às informações médicas, mas a gente não pode colaborar para incrementar esse preconceito. Valorizar demais, né? Valorizar. Então, não, o paciente da infectologia, ele não tem que se encobertar para ir no infecto. Nós vamos trazer de uma maneira tranquila. O que traz de informação é sigilosa, mas eu estou indo no infecto para uma consultoria, às vezes, de vacina, de antibiótico. As áreas são muito grandes. Vamos respeitar a história das epidemias, das doenças contagiosas, mas hoje, com o entendimento que o infecto não atende só isso, dilui um pouco essa tensão, esse estigma. É verdade, com certeza. E como você disse, depois dessa fase que a gente viveu Exato. nesses últimos 2 anos, a gente também aprendeu mais a respeito da infectologia. Sim. Não é? Eu acho que a gente obteve mais informação, ela chegou mais fácil, Exato. né? Com mais facilidade para a gente de entendimento, do modo geral, eu acho. Eu acho que ainda que houve muitas informações distorcidas, eu acho que hoje, com a tecnologia, isso ajudou muito para cada um que tivesse pelo menos o interesse, ter um pouquinho mais de conhecimento em relação a isso. Exato. Porque se você buscar lá na época da pandemia, lá a espanhola, é isso, né, que foi uma das mais devastadoras, eu acho que ficava muito restrito as informações. Então ficava realmente com quem? Com os médicos, com as pessoas, e as outras pessoas não sabiam nada do que estava acontecendo. E como disse o Guilherme, foi muito preconceito em cima, né? Dessa vez eu acho que foi diferente, que o povo também quis saber como se cuidar. A informação ela estava aí, né? Como eu disse, para quem tem o interesse, tinha como chegar nela. Você tinha só que filtrar. Mas, no entanto, você tinha condições. É o que não acontecia há 50 anos atrás. Qualquer coisa que tinha. Eu lembro na época que você falou do HIV aí, nossa, era uma coisa de louco. Era visto pior do que a situação atual. Às vezes a gente não podia nem falar a palavra dentro de casa. Exatamente. O estigma é muito complicado porque ele tende a focar muito em alguns preconceitos e esquecer o que realmente precisa ser feito. Né? Então, por algum tempo, por exemplo, no caso da epidemia da AIDS, a gente teve certos grupos da população com uma maior incidência, prevalência. O que é isso? Que estavam tendo mais casos, né? Sim. Inicialmente, nós tínhamos maior casos na população homossexual, bissexual, de homens que faziam sexo com homens. Isso foi se transferindo, né, para os profissionais do sexo, depois os momentos das pessoas que faziam uso de drogas injetáveis, os hemofílicos. Nós tínhamos um momento que as testagens de sangue, nas doações de sangue, ainda tinham alguns percalços. Só que isso foi se modificando. E focar demais nesse preconceito dessas populações fez a gente perder muita oportunidade de abordar que em infecções sexualmente transmissíveis, e a gente já faz alguns anos que a gente trocou o DST por IST, que não necessariamente uma infecção vai causar uma doença, vai deflagrar, né, uma doença, mas nesses casos, você é mais inteligente você lidar com, ao invés de populações de risco, um comportamento de risco. Então, alguém que pode ser acima de qualquer suspeita, num momento de descuido, contrair uma infecção sexualmente transmissível. As políticas públicas têm lidado dessa maneira hoje em dia. O heterossexual, o homossexual, a pessoa
religiosa ou ateia, aquele jovem, aquele idoso, ele pode estar suscetível Sim. se expor. E tem até uma interessante, uma certa discussão que, no caso do HIV, nós está sendo acometido agora, em relação à faixa etária, os mais idosos e os jovens. Os jovens, porventura, não viveram aquele momento tão dramático da epidemia da AIDS e talvez não tenham tido aquele medo, aquela contato com aquela coisa tão difícil que aconteceu, às vezes se esquecem da prevenção, lidam muitas vezes com um certo imediatismo, achando que o mundo vai acabar amanhã. Se o mundo vai acabar amanhã, a gente não sabe, mas a gente pressupõe que nós temos que nos organizar, que amanhã vai ser quinta, sexta-feira, temos as coisas para resolver. Então, essa tranquilidade de lidar com as questões, de trazer, digo para o jovem primeiro, que olha, você pode curtir a vida, mas faça de maneira Responsável, no mínimo responsável. Tudo que você fizer tem consequências, você pode escolher, mas sabe o que está fazendo. Em relação ao outro extremo, aos idosos, em relação a algumas medicações desenvolvidas para a impotência sexual, com grande ganho e retomada desses idosos e idosas também, para essa vida sexualmente ativa, houve então maiores exposições, também uma geração que não tem às vezes, não teve tanto contato com o preservativo, tem alguns tabus, tem mais dificuldade de se comunicar, né? Até mesmo com o médico. Então temos tido muitos casos entre jovens e idosos. De que maneira a gente lida com isso? Com a informação, né? Sim. Sem preconceitos, né? Adaptando a linguagem para cada qual e trazendo para perto da gente. Olha, quais são as dificuldades de se prevenir? Na hora que você tem suas exposições, como que é a dinâmica? Mas não de uma maneira invasiva. Não, sem julgar. E sem julgamento, os dois opostos. Sim. A partir daí, você costuma ter mais sucesso na sua abordagem, não só para que o paciente vai aderir a uma prevenção, mas também, quando as coisas não vão da maneira como a gente espera, e às vezes uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, é contraída, que a gente identifique o mais rápido possível, que se há uma capacidade, uma possibilidade também de tratar as pessoas que tiveram contato, você quebra a cadeia de transmissão, protege mais pessoas e promove saúde. Sim, com certeza. E o paciente ele tem que entender que o médico está ali para ajudar, né? Primeira coisa. Ele tem que estar ali para quê? Para manter a qualidade de vida dele sempre. Sim. A partir do momento que ele entender isso daí, acho que já facilita, né? Exatamente. Como você disse, ele já, sei lá, supera um receio, ele já se abre mais. Porque a partir daí ele vai se cuidar melhor, como você diz, né? Quebra a corrente, para não sair distribuindo. Disseminando mais. Exatamente. Né? Muito bem. Então vamos aproveitar, nós estamos meio meio, como fala? Como que eu vou dizer? No meio fio? Não, mais ou menos trocando um pouquinho. A gente quer saber um pouquinho de você, Guilherme. Verdade. Entendeu? Pra gente passar para essa galera aí. Você é de Araraquara mesmo? Sou natural daqui de Araraquara. Boa parte da minha família está por aqui. E tenho um carinho muito grande por essa cidade. Aqui é muito bom. Eu não sou daqui, mas aqui é muito bom. É muito bom. Tanto que... Você também gosta, não gosta? Adoro. Já é a segunda, terceira vez que eu opto por retornar à cidade. A primeira ocasião foi um entremeio do último ano de cursinho, que eu fui a Ribeirão Preto, fiquei um pouquinho aqui e fui estudar no Rio Grande do Sul. Eu sou graduado na Universidade Federal de Pelotas, inclusive até comentei com vocês no background. Vou visitar agora, na comemoração dos 60 anos da Faculdade de Medicina. Que legal. Momento assim de comemoração, de integração dos ex-alunos professores. E digo para vocês, valorizem seus professores. Eles são uma peça fundamental da nossa sociedade. De tudo, então, né? aquela gratidão de chegar professor, alguns vão de cabelinho bem branquinho, mais idosos. Que gratidão, que coisa boa encontrá-lo. Olha o tanto que você compôs para o meu sucesso, para a minha formação. E também aproveitando esse gancho, elencando, essa paixão pelo ensino, pelos professores, foi me levando, apesar de ter pensado anteriormente
não só na infectologia, mas numa área mais estritamente clínica, foi me levando pouco a pouco para a docência, para o ensino. Atualmente, eu sou professor de infectologia numa universidade privada em São José do Rio Preto, que foi o próximo capítulo que a gente já está elencando. Após estudar no Rio Grande do Sul, eu permaneci novamente, voltei para Araraquara, trabalhei aqui na região Araraquara, São Carlos, um pouquinho Américo Brasiliense, por quase 2 anos. A seguir, eu fui fazer a residência médica, que é a especialização no Hospital de Base, em São José do Rio Preto, vinculado à Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP, onde eu permaneci por 3 anos. Ali eu conheci, inclusive, a outra instituição onde eu estou dando aula, que é o Unilago, onde eu comecei ano passado. Só que olha que coisa interessante, nem sempre um momento de vida vai ser numa cidade só. Tivemos aquele momento me formando em Araraquara, estudando nos colégios daqui, né? Vou dar notadamente assim, o momento que eu estive na Escola Adventista, no Colégio Progresso, que foram 2 grandes momentos da minha formação da base, do alicerce. E quem estiver ouvindo e for professor, colega, saúdo a todos vocês e com um grande carinho, né? Foram momentos muito importantes, porque não adianta só falar da faculdade, da residência, de onde a gente dá aula, depois vou falar da pós-graduação, sem lembrar da base. Porque sem aprender a ler e escrever, fazer as contas básicas, se articular e aprender inclusive sobre o amor ao próximo, eu não chegaria na faculdade, não é mesmo? Mas enfim, fiz a minha especialização, conheci essa outra universidade, onde eu dou aula desde o ano passado, mas não moro em Rio Preto, voltei a morar em Araraquara, faço esse trâmite a cada 14 dias de ir a Rio Preto e voltar, que é um prazer imenso, né? Contribui um pouco para a formação dos novos médicos. Nas aulas a gente tenta trazer conceitos da infectologia, mas conceitos da prática, da relação com os nossos pacientes, um pouco de humanidade, um pouco de algumas coisas que eu gostaria também de ter tive em certo ponto, mas posso contribuir de alguma outra maneira, de como lidar com as pessoas, de como mediar conflitos, trazendo algo mais humanizado, né? E, mais recentemente, nesse ano, estou tendo a dádiva de finalmente me vincular, de alguma maneira, à nossa Universidade de Araraquara, Uniara, através de um outro âmbito da minha vida, sendo aluno, né? Aluno de mestrado, aqui no nosso programa de pós-graduação em biotecnologia. E é um grande orgulho falar dele. Foi um dos programas de pós-graduação de mestrado e doutorado que mais contribuiu para que a Uniara se tornasse uma universidade. Sim. Né? Então, que bênção estar aqui, me alimentar, né, e transmitir o conhecimento em outros polos. Tenho certeza também que essa conexão em Pelotas vai trazer outras ideias, outras conexões, mas ter essa flexibilidade. Eu até estava comentando com essa família querida mais cedo. É interessante que, de certo modo, o profissional médico não se veja somente como detentor do conhecimento, ou então que ele seja absoluto. A gente precisa se renovar, se reciclar. A melhor maneira de aprender é transmitindo o conhecimento, mas também em alguns momentos não é retroceder, mas trazer a outra face um pouquinho e voltar a ser aluno, estudar, se submeter a provas, avaliações. Dessa maneira, você faz uma prática médica um pouco mais arrojada, atualizada. No final das contas, além da formação de novos médicos, a gente quer trazer um valor agregado de informações de qualidade de vida para o nosso paciente. Ele é sempre o nosso produto final. Ele é sempre Tudo isso foco. é feito. Exato, tudo isso é feito para quê? Vai formar médico, vai pesquisar. Para quê? Para trazer qualidade de vida para as pessoas. Ô, Guilherme, você comentou, não quero nem deixar de comentar isso aqui, que eu acho muito bacana. Você comentou de valorizar o professor. Realmente, isso daí sempre teve e sempre vai ter. E você depara com alguns professores ao longo da sua vida que realmente marca. A gente recebeu um amigo aqui, que inclusive ele é professor na Uniara. Legal. Ele é professor na Uniara, lá na medicina também.
E ele falou que ele virou professor por causa de um professor dele. Entendi. Ele falou assim, ó, eu quero ser professor igual o professor João. João, né? Ele falou, quero ser professor. Eu falei, olha como que influencia na vida da pessoa. Olha só como a coisa vai longe. E ele está aposentando agora. Então isso daí, nós estamos falando de 30, 35 anos Ele dá aula também na atrás. Unicamp, né? Na Unicamp Ele se também. Ele aposentou deu na aula. Unicamp. Você entendeu? E é uma pessoa maravilhosa, entende muito, sabe do que fala, e eu já ouvi até alguns comentários deles. É aquele negócio, né? O professor, quando ele é bom de fato, tem uns alunos que olham meio torto, né? Esse é o professor bom. E você precisa ver que espetáculo Que que legal. é. E ele falou assim, ó, eu virei professor porque eu queria seguir ele era mesmo formado em, não lembro agora a formação dele, mas ele falou assim, eu não queria me formar só nisso, eu queria me formar para ser professor igual o professor João. Que legal. Falei, nossa, isso é muito bacana. Biologia, né? Ciência da biologia. Ciência biológica. É muito difícil você se imaginar desempenhando uma função, um cargo, sem ter modelos. Sem ter uma referência forte. Exato. Porque Então, senão é só a mais um. representatividade é muito interessante, né? Inclusive, quando você vê, eu gosto muito de tocar nesse assunto, pessoas que não tiveram tantas oportunidades financeiras, sociais, chegando em posições que antes eram mais elitizadas, que eram mais difíceis de se conseguir. Você fala, meu Deus, Não era um acesso como que hoje. coisa maravilhosa. Mas dificilmente você consegue que essas pessoas almejem, queiram estar lá, sem que alguém dê o pontapé. Então, muitas vezes você é precursor, mas a partir de você ou do seu professor, de outra pessoa, você pode disseminar boas práticas, boas condutas, numa rede virtuosa, né? Que é o contrário de uma rede viciosa. Então é muito legal. A docência é apaixonante. Nós precisamos cada vez mais valorizar esse profissional. O Brasil não é conhecido no mundo como aqueles mais de fomentar, né, o ensino. Mas essa é a solução. Você transforma uma sociedade através do conhecimento. Com certeza. Fugir disso dá errado. É verdade. Fugir disso não é o caminho. Não, e é o que eu falei, quando você quer uma coisa, você vai, você luta, você busca com dificuldade, mas quando você tem uma referência forte, vai ficar até mais fácil. Exatamente. Porque eu lembro dele comentando, o olho dele já brilhava. Ele veio bater um papo com a gente, que foi muito bacana. legal. Você ouviu umas histórias, e ele tem umas histórias maravilhosas. Ele fala dos alunos dele com muito orgulho. Fala daquele aluno que sabe, que valoriza, né? Aquele que dava trabalho, mas que tinha um problema, mas que depois ele pegou o caminho e hoje ele dá aula, sabe, lá na Unicamp, inclusive. Sabe, ele tem várias histórias de vida muito boas. Entendeu? Por quê? Porque, eu falei, quando você encontra uma pessoa, que nem eu vejo ele dessa forma, uma pessoa decente, uma pessoa que tem amor no que faz, uma pessoa que busca, sabe, conhecimento para transmitir, acabou. Sei que ele chama Ângelo. Que legal. Muito, muito jóia. Ele realmente é muito bom. Bem, então, Guilherme, fala para nós, e por que você escolheu medicina? Desde pequenininho, eu observava o Dr. Falcão, o Luiz Henrique, que é vascular aqui na cidade, que foi casado com uma irmã do meu pai, a chegar de branco, muitas vezes ia lá, se trocava, vinha jantar conosco, fazer churrasco. E eu olhava assim, nossa, ele está sempre com uma maleta, correndo para lá e para cá. Às vezes ele consegue ficar no churrasco até o fim, às vezes ele janta conosco, às vezes ele tem que sair. O que será que está acontecendo? Eu era bem pequenininho. Uma vez eu perguntei para ele, ô tio, mas por que essa correria toda? Não, porque eu tenho que cuidar das pessoas. Muitas vezes eu estou no meu lazer, mas eu sei que se alguém precisar de mim, eu vou ter que interromper esse momento e ajudar outra pessoa. Eu falava, nossa, que interessante isso, porque todas as profissões são importantes, mas é difícil. Nem todas você tem essa... Não digo flexibilidade, essa honraria, né, de realmente esse sacrifício. Porque acaba sendo que vai ser remunerado, que vai ter salário, que vai ter maneiras, né, de valorizar o profissional, mas realmente, se porventura nós estivermos conversando aqui e alguma pessoa passar mal, a gente se dá conta, a gente vai interromper a entrevista e eu vou prestar atendimento. Isso me admirou bastante. Mas também, não só a profissão dele em si
né? Essa dinâmica de correr, de interromper o lazer, muitas vezes a gente precisa disso, né? Um final de semana em que todo mundo está curtindo, a gente vai estar lá de plantão na UPA, sabendo não só do rendimento que você vai trazer, mas o bem que você vai trazer para as pessoas, né? Alguém precisa desempenhar esse papel. Mas outra coisa que eu observava no Dr. Falcão é o carinho para tratar as pessoas, que ele conseguia ser aquela pessoa querida, acessível, não só quando estava de branco, mas com a família. Isso foi me encantando. Então, desde pequenininho, eu já dizia, ô mãe, pai, olha, eu vou ser médico. Que legal, E né? pela minha família, até então, né, a despeito do Dr. Falcão ser médico, mas o núcleo, né, dos meus pais, não ter nenhum médico tão próximo, algumas pessoas falam, mas será que vai dar certo Será isso? que vai acontecer? Porque dos anos 2000 para cá, nós tivemos já uma certa abertura maior de faculdade de medicina, Sim. um acesso um pouco maior, mas antes não. Antes, as pessoas de famílias mais abastadas, que tinham uma condição socioeconômica bem superior, que tinham mais acesso. Então, algumas pessoas, vou confessar a vocês, que torciam um pouquinho o nariz. Mas eu sempre fui um pouquinho... Não acreditava muito. A persistência, ela é necessária nesses momentos. E aí eu Sim. fui, até à medida que fui avançando no ensino fundamental, lá no médio, as pessoas começaram a acreditar um pouco mais. E deu certo. Mas os modelos são importantes, né? Sim. Então, é interessante que realmente algumas pessoas não têm ainda, né? Não digo nem maturidade, não almejam tão desde cedo É difícil. alguma profissão, vão se encontrando aos poucos, isso faz parte. Algumas precisam, às vezes, estar na terceira, quarta graduação para se acertar, isso não é mal nenhum. Conheço pessoas que tiveram essa caminhada e eu digo, mas meu filho, provavelmente você vai trabalhar com isso a vida inteira, qual a pressa? Né? A gente até Exatamente. se questiona se vamos aposentar, se não vamos, né? Vai com calma, faça com qualidade, né? Não adianta querer fazer tudo e não fazer nada adequadamente. Então Sim, vamos pensa devagar. com calma para... E a infectologia também veio precocemente como ideia de especialidade, já lá no início da graduação. À medida que eu comecei a perceber que ela é muito vasta, tem uma interface com praticamente todas as outras áreas da saúde, de uma maneira profunda, mas também que tem essa questão que a Dorinha comentou, de ir no íntimo do ser humano. Sim. Falar um pouco de tabu, falar de políticas públicas, falar de contexto social. Na Infecto, se você negligenciar os valores daquela pessoa, de uma maneira cautelosa, respeitosa, a tua vida até mais íntima, mas principalmente as variantes sociais, se você não olhar para isso, você não está conduzindo bem o caso. Então, é olhar para o ser humano de uma maneira holística, de uma maneira total. Se você, apesar de especialista, focar demais só num ponto, você pode comer bronha, como a gente diz. Não pode falhar. Falhar. O falhar inconscientemente Sim, é possível, mas se você tem instrumentos para chegar num ponto de maneira mais segura, vamos utilizá-los. E cada paciente tem sua individualidade, né? Exatamente. Cada paciente, ele tem a sua personalidade, né? Você tem que Exato. olhar de uma forma diferente. E é por isso que, apesar do desenvolvimento da inteligência artificial, cada vez mais forte, presente na nossa vida, nós ainda precisamos de seres humanos para interpretar as variantes. O ser humano, ele pode desempenhar atividades diferentes nos próximos anos. A máquina, a inteligência artificial, que nem máquina direito ela vai estar presente. Mas o ser humano não é indispensável e nunca vai ser. É difícil, né? Mas a inteligência artificial, você não pode contar com a emoção, né? Você Exato. não pode contar com a sensibilidade. Isso daí você vai encontrar no ser humano mesmo. Se você não acreditar mais no ser humano, pode pagar alto. Exato. Aí a gente percebe mesmo que... E o que é gostoso ver e ouvir você falar, Guilherme, que você transmite muito. E antemão já vou te dar os parabéns por isso, viu? Que eu já estou até emocionado com na garganta, né? Porque como você disse, a gente já se conhece, você é muito novinho, muito, né? Acho que quando ele muito... pensou em ser médico, a gente já conhecia. A gente ouviu as histórias
E assim, pra gente também é muito, pra nós, eu, o Edson, a minha família, é muito orgulhoso pra Obrigado. gente ver você com esse amor, com esse carinho. E de antemão eu quero te agradecer mesmo pelo respeito ao ser humano que você transmite, obrigado. sabe? Na sua atitude, no seu jeito de falar e na sua paixão pela sua Obrigado. profissão. Sem dúvida nenhuma você escolheu a profissão certa. Obrigado, Dorinha. É uma coisa muito importante, além do preparo para desempenhar uma função, da constante renovação do conhecimento, da paixão, é talvez algo muito difícil para o ser humano em si, é se reavaliar constantemente. Até abrir o coração para vocês. Algumas semanas atrás, a gente vai até divulgar o perfil profissional do Instagram. Com mais tarde, certeza, claro. com certeza. Né? Eu recebo alguns retornos, feedbacks dos vídeos que a gente faz semanalmente, de marcação de consultas, né? Mas também alguns retornos dos atendimentos feitos no sistema público. E olha que interessante, uma pessoa que se identificou, que já vinha acompanhando o meu trabalho, disse: doutor, com o maior carinho do mundo, eu quero te dizer uma coisa. Sempre te admirei, você já me atendeu algumas vezes nas UPAs, mas dessa última vez que eu levei minha acompanhante, deixou a desejar. Não que tenha sido uma coisa crassa, uma falta de educação, mas ela percebeu, eu vou tentar decodificar mais ou menos o que ela tinha dito, que parecia que as coisas estavam caminhando para o automático. Eu falei, meu Deus do céu. Para Lá. Talvez seja o momento agora de reavaliar. O que eu estou fazendo nos atendimentos? Realmente, não tinham coisas muito absurdas, é claro que não, mas o detalhe que faz diferença. Será que na correria, a gente ter um lugar de pronto atendimento lotado e as pessoas com tudo isso dor, influencia, né, a Guilherme? gente não vai se perdendo aos poucos daquela qualidade que com a qual costuma trabalhar? E eu agradeci imensamente essa pessoa, disse, meu Deus, você foi um instrumento para eu me reexaminar e ver o que pode ser melhorado, né? Inclusive, depois eu fiz um vídeo na semana seguinte falando sobre a gente não ligar o piloto automático, né? Sim. Então, realmente, Eu vi além esse vídeo. de todos esses atributos que um profissional precisa ter, a avaliação externa é importante, as provas, os concursos, os chefes que a gente tem, que também tem seu papel, mas o mais difícil é se avaliar. E essa avaliação tem que ser constante para a gente não perder o foco, o encanto e a paixão pelo que a gente faz. Com certeza. Eu acho que por mais que você busca, sabe, ser uma pessoa sensata, íntegra, tudo que você quer, sabe, oferecer, atender, você tem que estar sempre se policiando. Exatamente. Porque a gente é muito influenciado, a gente é influenciável. Então, você tem que estar preocupado com isso daí, porque, como você disse, às vezes cai no automático sem você perceber. Sim. E aí já viu, né? Como você disse, né? Daqui a pouco você está fazendo tudo no automático ali, ó, e é só mais um. E se porventura, em algumas outras profissões, a automatização é bem-vinda, nós vamos deixar para a inteligência artificial fazer esse nosso papel na medicina. Mas as relações humanas precisam ter um pouco do calor, um pouco da peculiaridade. Então não é bem-vindo que a gente se mecanize totalmente nas relações com as pessoas na medicina. Eu fiquei muito grato a essa pessoa. Ah, com certeza. E às vezes o que poderia ser uma crítica, poderia ser uma maneira de desconforto, é um outro aprendizado. Da gente se banhar o tempo todo de onde eu vim, quem são as minhas raízes, para onde eu pretendo ir, por que eu acordei de manhã para ir para tal lugar. A partir daí a gente consegue ir se renovando, se repactuando. A gente falou, as relações humanas, ela tem que ser humana. Exato. Entendeu? Então, a partir do momento que ela deixa de ser, aí já não tem o mesmo sentido. Exato. Né? E como eu quero chegar lá, né, Guilherme? Ah, sim. Eu quero chegar lá, mas como? Exato. Né? Sem perder aquilo que você sempre acreditou, né? Exato. É exatamente isso que a gente tem que se policiar. E chegar lá, a que custo? Né? Exatamente. Porque tudo tem preço, né? Tudo tem preço. Exatamente. Eu acho muito interessante o que a gente comentou mais cedo aqui, é que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acredito que as pessoas têm que ter autodeterminação. Escolhas são muito importantes, mas saiba pagar o preço. Exatamente. Então, saber exatamente o que você está fazendo talvez seja o segredo de tomar suas decisões. Com certeza, verdade. Sem dúvida nenhuma.
Guilherme, qual a maior dificuldade que você encontra hoje, ainda no consultório, a respeito da infectologia? Assim, vamos supor, ouço infecções de urina, né? Aí o pessoal fala assim, ah, mas você... Porque é uma infecção, vamos dizer, comum, né? Quando ela evolui e chega, a pessoa começa a ter sangramento, que chega no rim. Como que é visto? O que a pessoa pode evitar para que isso não chegue? Porque eu acho que para a gente, em algumas pessoas ainda, mas você está com infecção de urina, mas isso é normal. Mas não pode ser considerado normal, não é isso? Eu acredito que a gente entender essa dificuldade vem lá do início, né? Entender que as mulheres têm fatores anatômicos, hormonais, que propiciam mais infecções urinárias. A gente precisa entender como que é a higiene dessa pessoa, as relações sexuais, como isso é feito após o ato, qual tipo de alimentação, quanto que a pessoa se hidrata, se existem outras causas que propiciam infecções, tem toda uma gama de avaliação se há condições que vão propiciar mais infecções urinárias. Mas o maior desafio do infectologista ocorre antes disso tudo acontecer, que são o tratamento indiscriminado e banalizado das infecções, não digo de profissionais específicos, mas até de uma maneira errônea da população. Vou dar um exemplo para vocês. Nós sabemos que as bactérias, a gente até está falando delas no intestino, elas perfazem a nossa pele, alguns órgãos, e elas estão presentes na superfície das mucosas dos genitais, por exemplo. Né? E nós sabemos que a urina sai através da uretra, perto dos genitais, tanto do homem quanto da mulher. Existem bactérias morando ali que não necessariamente estão provocando infecção. Então, de uma maneira inadvertida, muitas vezes, sem o paciente exibir dor para urinar, que vai muito ao banheiro, que sai um pouquinho de sangue, são tratadas infecções que não são infecções. Você está eliminando aquela bactéria boa, porque você olhou num exame de urina que tem bactéria e vai ter mesmo, e você está matando as boazinhas, deixando as mais marvadas, e que vão provocar as infecções urinárias mais complicadas. Então, todo exame a ser solicitado precisa de critério, todo tratamento precisa ser no momento adequado. Por quê? Remédio demais faz mal. Tratamento errado vai fazer uma falha a posteriori. Então, realmente, às vezes, a gente recebe pacientes que já passaram por uma série de tratamentos inadvertidos. E aí você também depois, apagar o incêndio é mais difícil do que prevenir. No caso das infecções urinárias, o maior desafio é esse. Não tratar quando não infecção, fazer atitudes preventivas para que quando tem uma infecção mais complicada, você consiga tratar, por exemplo, uma infecção que tem uma bactéria mais próxima da normalidade, do que aquela pessoa que já tomou tanto antibiótico, que às vezes um antibiótico na veia, uma internação vai ser necessária para coibir essa infecção. Isso porque o antibiótico comum para ela já não tem mais o mesmo efeito. Exatamente. Quando uma pessoa precisa tratar uma infecção, de preferência, a gente entender essa infecção está em que parte do corpo? Qual o foco? É o pulmão? É a urina? É pele? É cérebro? Ah, está com febre. O exame parece infeccioso. Tem calor. A pessoa está ficando mais apagadinha. Tem estigmas, sinais de infecção prováveis? Mas de onde vem? Às vezes a gente não sabe. Mas na possibilidade de saber, nós vamos pensar. Quais são as bactérias, os fungos, os vírus prováveis para aquele tipo de parte do corpo? Porque são diferentes. Sim. Ah, são mais comuns naquela parte tais micro-organismos. Esses micro-organismos de tal parte do corpo costumam responder, geralmente, a quais antibióticos? Então a gente pode lançar mão, utilizar antibióticos antifúngicos, provavelmente vão funcionar para aquela parte do corpo, para aquele tipo de bactéria, fungo ou vírus, tá? Porém, se a gente puder, antes de iniciar o antibiótico, coletar material daquela infecção para levar para o laboratório e talvez fazer crescer aquele micro-organismo de uma maneira maior, não no corpo humano, mas fora,
para fazer testes de quais antibióticos, antifúngicos, antivirais funcionam, você tem um combate à infecção mais certeiro. Então, talvez essa seja uma grande dificuldade para a gente que já recebe esses pacientes que passaram por muitos profissionais. O tratamento foi dirigido para o foco da infecção, para a área do corpo, para as bactérias ou outros micro-organismos prováveis? Foi coletado algum exame? Porque, por exemplo, no caso das infecções urinárias, se é um primeiro caso, se não é muito recorrente, vou dar o exemplo, por exemplo, do Escherichia coli, que é uma bactéria muito comum na urina, né? A gente sabe que às vezes é um antibiótico específico mais tranquilo, tomando pela boca, que às vezes vai ter até no posto de saúde, vai funcionar. Mas é diferente daquela mulher, daquela senhora que ao longo da vida já teve 20, 30 infecções. Você vai precisar, então, ter um pouco mais de cuidado, coletar esse material, coletar essa cultura que a gente disse que é aquele exame que cresce a bactéria, para analisar de uma maneira mais profunda. É por isso que muitas vezes o especialista infectologista é indispensável. Sim. Nós trabalhamos em conjunto, nós respeitamos as outras especialidades, mas muitas vezes, sendo bem franco, quando perde a estribeira, vamos mandar para o infectologista. Não estamos nos eximindo, né, da responsabilidade, nós estamos à disposição, mas talvez se os elos anteriores fossem mais bem acertados, os tratamentos fossem mais assertivos, né? Mais assertivos, porque eu penso que a prevenção, né, as atitudes da base, elas são muito importantes. Eu até preferiria ter menos pacientes, menos pessoas que adoeçam e saber que elas não adoeceram porque elas preveniram. Isso faz lembrar bem aquele ditado muito antigo, né? Melhor prevenido que remediar. Exatamente. Não é isso? Então você se previne, não ficou doente, pronto, vida que segue, qualidade de vida. É porque hoje é mais comum o exame de quando vai para o laboratório com suspeita de urina, com infecção de urina, que já venha no resultado o tipo de bactéria e o antibiótico. Exatamente. E quando, mesmo assim, dando essa possibilidade que você falou, quando evolui, essa pessoa tem, vamos supor, em 3 meses, 4 meses, ela vem recidindo essa infecção. Exato. Chegou a sangramento, aí a urina fica vermelha. Eles falam que está chegando no rim. Essa deixa de ser uma infecção urinária para ser infecção de rins. Como que é feita essa evolução? Não entendo. A infecção urinária, a infecção do rim, ela ainda é uma infecção urinária, né? Só que ela tende a ter um certo caminho. Ela costuma começar pela uretra, pela bexiga, e essas bactérias costumam ir ascendendo e subindo ali no ureter, que é outro canino que vai da bexiga para os rins. E dificilmente, a não ser que tenha uma cirurgia, que teve contaminação, uma pedra no rim, que foi um foco ali, mas geralmente vem de uma infecção urinária, uma cistite, que é infecção de bexiga, que não foi bem tratada. Foi negligenciada, o antibiótico não era muito apropriado ou num tempo que não era o correto. Então é uma infecção urinária geralmente complicada, infecção de rim, a não ser nesses outros casos que a gente comentou. Mas aí, como a gente tem um órgão extremamente nobre, extremamente vascularizado com um monte de sangue, de vaso, de artéria, de veia, as repercussões são maiores, né? Não só de uma capacidade dessa bactéria se espalhar para o resto do corpo, fazendo uma sepse, uma infecção generalizada, mas a gente podendo perder um órgão essencial, que é o rim, né? Então, é infecção urinária também, mas o que a gente chama de uma infecção urinária alta. E toda pielonefrite, que é a infecção do rim, é grave. Então, a gente não pode entender as infecções como algo banal, né? Eu penso que eu estou com infecção, muitas vezes a infecção bacteriana é banalizada, às vezes ela é viral, ela é fúngica, é de fungo, mas todo mundo pensa em bactéria. Às vezes, indiscriminadamente, a pessoa já se automedica. E o problema não é a gente querer trazer só para a gente o conhecimento. O médico, ele é corporativista, ele não quer que eu tome um remédio porque ele quer ganhar consulta. Não, não é isso não, gente. É que tudo que não é orientado pode ser feito de uma maneira errônea e causar prejuízos. Só em dose, em efeitos adversos, mas no caso dos antibióticos, se você toma um remédio que é para uma bactéria, mas você tem um vírus, você não só não está tratando o vírus,
como você está matando a bactéria boa, fazendo a ruinzinha crescer e provavelmente semeando infecções mais graves e piores depois. Então, todos esses links, que são complexos, que a gente aqui está tangenciando, falando um pouquinho, vão estar na cabeça, na mente do infectologista para orientar, para também conversar com os outros profissionais e com a população em geral. Então, para simplificar, se a pessoa tiver uma infecção, ela toma um remédio errado, ela chega com problema e sai com 2. Pode sair com 2. Ou mais. Sai não, né? Pode sair. Ou mais. Ou mais. A não racionalização, o não uso adequado dos antibióticos Vai causar prejuízo. vai causar prejuízos e a Organização Mundial da Saúde acredita que a infecção generalizada pode perfazer junto dos cânceres até 2050 a principal causa de morte. Porque se você já usou antibiótico de maneira errônea e eles não mais funcionam, a pessoa não tem como controlar a infecção de uma maneira tranquila. Então eu digo assim, ai doutor, mas eu já fui lá, a gente sabe que existem maneiras de se conseguir as coisas de maneira não totalmente estrita. Então as pessoas às vezes têm acesso a medicações que deveriam ser totalmente controladas. Ah, fui lá e já tomei o antibiótico. Tudo bem, é uma decisão sua, mas vamos semear os seus próximos 50, 60, 70 anos. Você vai precisar deles. E eu desejo profundamente que eles funcionam para você. Parece terrorismo, né? Mas é uma maneira educada de dizer. Tenha parcimônia, tenha cuidado. Não é brincadeira. Eu falo. Porque é complicado. Eu acho que, como a gente estava comentando, até o alimento você tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Porque isso aqui é um grande meio de transmissão, né? A gente mexe com alimento faz tantos anos, mas a gente já, sabe, sempre teve contato com nutricionista, e a gente tem um conhecimento mínimo, entendeu? Para a gente ter saber que tem que ter muita responsabilidade, não é muita mesmo. Eu falo, trabalhar com comida é uma coisa que realmente você tem que ser uma pessoa muito responsável, porque não é brinquedo, entendeu? A gente ouve, já li várias histórias de pessoa, às vezes no restaurante aconteceu lá um fato, descuidaram e, sei lá, 50 pessoas que passou pelo restaurante foram para o hospital com infecção, não sei exatamente como que é, quando nesse caso é como que fala, mas a pessoa, 50, 60 pessoas passaram mal. Intoxicação alimentar, Intoxicação alimentar, então. E por quê? Exatamente, alguma falha tem. Se tivesse com alimento íntegro, se tivesse tudo em ordem, nem ia acontecer isso. E as pessoas comem como se tivesse, não, que não mata engorda. É isso que eles falam, né? Que não mata engorda. Não é bem assim. Não é bem assim, porque depois que você adoeceu, aí o tratamento pode ser curto, mas também pode ser longo. E o resultado talvez não seja o que você gostaria que fosse também. Então eu acho que é muito... Ô, Guilherme, e as pessoas usam indevidamente ainda muito o antibiótico? Muito. Às vezes por uma certa ansiedade de querer resolver aquela situação, muitas vezes uma pressão em relação aos profissionais para que eles sejam prescritos e também numa crença que os antibióticos vão resolver tudo. Não é bem assim. Tudo que a gente vai fazer na vida precisa ter critério, por quê e para quê. Se isso acontecer, a chance de sucesso é bem maior. Com certeza. Eu falei, e o conhecimento realmente ele é a base de tudo, né? Porque eu já vi história, por exemplo, da pessoa, minha mãe estava com uma dor exatamente igual a minha, ela tomou isso e resolveu. Vai lá e toma Vai ao encontro o que que a gente ela comentou, tomou. que individualizar é muito melhor, né? Sim. Por exemplo, doutora, eu não vou tomar essa medicação porque minha avó tem alergia a ela. Será que nesse caso a alergia é tão hereditária assim? Ou é uma inverdade? Ou a pessoa às vezes ficou um pouquinho cismada com isso? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende do caso. Mas realmente a informação salva vidas. Com certeza. E as pessoas, eu acho que de maneira geral, eu acho que eu posso até me incluir nela, as pessoas deveriam se cuidar um pouco mais. Eu já vi história de um rapaz que falou que ele tinha que ir no médico, colesterol, todos esses exames de rotina aí, vamos dizer assim. Aí o que ele fazia quando ele ia no médico? Ele pegava, acho que um mês antes, começava a caminhar, começava a alimentar melhor, peraí, você está enganando quem?
Exato. É claro que vai melhorar, os números vão ficar mais a favor. Você vai alimentar melhor, vai ingerir menos gordura e etc. Vai caminhar, óbvio que você vai melhorar. Os exames vai estar melhor. O pra exame você. vai estar melhor, mas e depois? Vai voltar a comer? Então não vai resolver muita coisa, né? Exato. Mas infelizmente, eu falo, tem muito ainda que o ser humano avançar, né? Melhorar Para viver melhor. para viver melhor, para ter qualidade de E vida. ser mais verdadeiro, né? Sim. Na hora de ir no médico, a gente tem que ser verdadeiro. Porque às vezes a gente fica meio, como você falou, né? A gente fica meio ressabiado. Quando você tem uma boa recepção, você se abre mais. Quando você não tem um bom profissional. Exato. Então é complicado também nessa parte, né? Ah, isso influencia muito, sem dúvida, mas a pessoa, antes de mais nada, ela tem que pensar que ela está falando da saúde dela. É, O que é mais importante para uma pessoa do que a do saúde que ela dela? mesma. Acho que não tem, né? Mais importante que a saúde dela é Ô, difícil. Guilherme, qual que é a diferença entre antibiótico e anti-inflamatório? Quando a gente tem uma infecção, quase que todas as vezes, a gente tem inflamação acompanhada. A infecção tem, geralmente, uma causa de um corpo estranho, geralmente um outro micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo, ocasionando um processo que faz com que o nosso sistema de defesa reconheça que não é próprio nosso, sinalizando essas células de defesa e provocando, entre outras coisas, modificações no nosso corpo. Pode ter febre, pode ter um não funcionamento correto de um órgão, de um tecido, mas também inflamação. A inflamação é um contexto de trazer uma série de células de defesa e outras químicas para turbinar o metabolismo local ali da infecção, seja localizado ou se não seja, para que tenha mais sangue para aquele lugar, para que as reações químicas de combate sejam maiores. Então a inflamação, a princípio, é um arcabouço, é uma maquinaria de uma série de reações químicas de células que são levadas para aquele lugar da infecção ou de outros processos para combater aquilo. Só que o problema é que você gera mais fluxo sanguíneo, mais calor, gera mais inchaço, gera mais dor. Então a inflamação, tendo vindo por uma infecção ou não, ou seja, infecção costuma ter inflamação. Nem toda inflamação É de uma infecção. é de uma infecção. Às vezes você tem só a inflamação. Vou dar um exemplo. Você bateu o joelho. O joelho ficou inchado, mais quente, né? Ficou mais vermelho. Necessariamente você tem uma infecção ali? Não. Mas se você tem uma infecção de joelho, tem uma inflamação. Então, a partir daí, você vai ter o antibiótico para combater uma bactéria de uma infecção e o anti-inflamatório para trazer os resultados, para tentar diminuir esse processo disso que a gente comentou. Então, infecção costuma ter inflamação. A inflamação nem sempre está acompanhada da infecção. Muito bom. Aí você toma o anti-inflamatório para voltar à normalidade. Seria mais ou menos, se não... Para tentar fazer com que aquele processo que é benigno não perca o controle. Fica no que precisa, Exato. e não ser seda, né? Muito bem. Guilherme, falando um pouco agora da pandemia. Como que foi para você nessa pandemia? Eu acredito que não só para mim, mas para muitas das pessoas que estão Em linha de frente? vivas no momento e têm uma certa memória, viveram os piores dias da vida. Sim. Não só porque estar perto das pessoas como estamos agora é um grande prazer. Nossa, com O certeza. ser humano é um ser social. Então, estar longe, a dificuldade do toque, da proximidade, de interagir, isso foi destrutivo para a nossa saúde mental. Psicologicamente, acabou... A interrupção não só das atividades sociais, mas também econômicas. Porque a gente sabe que para uma pessoa conseguir viver da nossa sociedade tem as trocas financeiras, tem as atividades econômicas. Isso é real. E claro que as vidas perdidas
do descontrole daquela pandemia. A gente no primeiro ano e meio, quase 2 anos, a gente não via uma luz no fim do túnel. Então, o obscuro, misterioso, incerto, é o que mais traz medo para o ser humano. Porque quando você está nas trevas, na escuridão, e acende a luz, e a luz a gente comentou mais cedo, é o arquétipo, é o símbolo do conhecimento, você lança a luz sobre uma coisa, fica mais fácil de lidar. Agora, tentar combater algo que a gente pouco conhecia, No escuro, né? no escuro, com tantas fake news, é muito difícil. A ponto de até os profissionais mais equilibrados, mais consagrados, falam, meu Deus, a gente não sabe para onde a gente vai. Foi um contexto quase que apocalíptico. Em alguns momentos a gente realmente se questionou se seria o fim da sociedade humana contemporânea, mas felizmente, com conscientização das pessoas, políticas públicas, vacina, um esforço da ciência, a gente conseguiu ir se ajeitando para trazer alguma coisa mais próxima da normalidade, que não é a mesma do que a gente vivia antes, o mundo não é o mesmo, mas a gente consegue hoje em dia tentar trazer algumas coisas que a gente gosta, que são boas para a gente, como por exemplo estar aqui com vocês, né, sem máscara, conseguindo compartilhar um alimento, conversando, sem o temor de nos próximos dias estar entubado, morrer e não ter muito o que fazer. Então é um momento muito difícil, mas trazer um aprendizado a partir das dificuldades é o que faz a gente avançar. Respeitar o que passou, as pessoas que se foram, o sofrimento, né? Respeitar isso. Mas o que nós vamos trazer de aprendizado? Né? Não só para combater futuros outros desafios, mas para ser melhor e para viver melhor. Com certeza. Como você disse, essa pandemia ela deu uma alterada, acho que na vida de todo mundo. Mas tem pessoas que ainda estão bem abaladas. Exato. E pessoas que nem teve assim, uma perda de entes queridos. Pessoa que realmente mexeu com o psicológico dela de uma forma que ela ainda está. Eu vi história de pessoas que chegou a gravar vídeo para deixar para a família, caso. Quer dizer, ela já estava contando que a chance dela partir seria muito grande. Assim como muitos, né? Exato. Então, e teve muitas pessoas que realmente quase que entram em parafuso. E algumas pessoas, já naquele contexto da morte como uma grande realidade, naquelas que estavam mais graves, que iam ser entubadas nas UTIs, existiam protocolos em alguns hospitais de videochamadas. A gente não podia, quando da contaminação, infelizmente, aproximar tantas famílias. E a gente também não conhecia exatamente o modo de transmissão no início. E olha, acompanhando alguns desses casos, nessas videochamadas, além de despedidas, a pessoa precisava passar senha de banco, dar orientações sobre alguma coisa, como proceder, contar segredos, né? Confissões. Então você vê assim, como que isso vem próximo do íntimo dessas Fez a pessoa famílias. se abrir mesmo. Família num momento tão delicado, né? Então vamos sim festejar o sucesso da ciência, das vacinas, do controle, e vamos aprender com tudo isso. Com certeza, com certeza. E falei, acho que todo mundo teve perda, né? Pode não ser um parente, mas foi um amigo, a gente mesmo, nossa, muitas pessoas. Um emprego. Um emprego, sem dúvida. Uma oportunidade. Teve, eu lembro, foi na época tinha acho que Olimpíadas, não era isso? Aquele atleta que trabalhou que nem a vida inteira para chegar naquele ponto, está classificado, não vai ter mais. Exato. Obviamente, na próxima ele não está preparado. Já vai estar velho, ele não está com a mesma qualidade física que ele está naquele ponto, naquele momento. Então, realmente teve muito prejuízo, né? Mas para quem ainda conseguiu preservar a vida dos entes queridos, eu acho que já é um grande ganho, mas que ainda assim ela trouxe muito, abalou muito a vida de todo mundo, isso daí é indiscutível. Né? Eu vejo que o maior desafio pós-pandemia, além das economias mundiais ficaram fragilizadas, das vidas perdidas são extremamente importantes, não foram poucas, dimensão de quase guerra mundial, né? Mas o que vejo
que é mais grave nesse momento daqui para frente é a saúde mental das pessoas. Exatamente. Os ataques, a intolerância, a dificuldade de Impaciência. As conversar, pessoas a estão todas paciência. impacientes, elas estão mais... Isso é muito visível. Isso nos amedronta porque a gente está perdendo o controle. Então, um apelo, não só aos nossos ouvintes aqui, mas à sociedade é: calma. Né? Calma que o pior já passou? Pode ser Não dito digo que isso? calma que o pior já passou, que são outros desafios, Sim, né, que a pandemia traz de legado e outras coisas que já haviam, que já existiam, que estão aqui novamente e que até pioraram porque a gente teve que parar um olhar dessas certas coisas e elas pioraram porque não dava para vê-las naquele momento. Então, o pior já passou naquele ponto. sim. Se o pior está por vir outros, é o que a gente fala. Não sabendo como será o dia de amanhã exatamente, você resolve hoje o que está para resolver hoje, ou amanhã você programa minimamente e você tenta manter uma certa tranquilidade sabendo que você não pondera o que é imponderável. Então, calma, sociedade. O mundo acabando amanhã ou não, a gente talvez não tenha tanto poder de controlar tudo. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental. Vamos tentar manter a calma e antes de uma atitude precipitada, sentar para conversar. O diálogo é um instrumento poderoso que evita assassinatos, brigas, atitudes inconsequentes e maiores danos. O diálogo tem que ser priorizado sempre. Sempre, sempre. E como você diz, o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Exato. Entendeu? Então, às vezes, um bate-papo, a pessoa já dá uma aliviada, né? Sim. Ela colhe uma informação que é importante, que às vezes uma dúvida que ela tinha, que ela pode estar tirando aqui hoje, por exemplo, e já traz para ela uma tranquilidade. Nossa, eu achei que fosse diferente, achei que fosse pior, achei que... Então não é tudo isso. Isso daí já traz para ela um conforto, né? Traz uma tranquilidade a mais para ela viver a vida dela, né? Com mais tranquilidade, porque... Inclusive, se vocês me perguntassem qual que é o meu maior desejo para a sociedade, eu gostaria que o Brasil fosse hexa, sim. Gostaria e gosto muito de viajar, desempenhar cada vez mais minha profissão com qualidade. Mas o desejo que eu tenho para mim, para a sociedade, é mais diálogo, mais compreensão. Por quê? Se alguns dos meus objetivos que eu almejei, nem todos forem concluídos da maneira como eu pensei, mas se a gente tiver uma sociedade mais amistosa, mais harmoniosa, eu já vou estar muito feliz. Com certeza. Vou passar por essa existência mais satisfeito. Ah, Com com certeza. certeza. Mais realizado, Realizado. né, Guilherme? Porque é complicado, aquilo que você falou. Diante de tudo aquilo que a gente viveu, a gente percebe que as pessoas esqueceram um pouco junto com de ficar ali preso do convívio, como é agradável, que nem você falou, esse bate-papo, essa experiência de troca de conhecimento. E outra, gente, você não pensa igual a mim, e eu não penso igual a você, mas você não é indiferente a isso. Exato. Você continua sendo você, independente daquilo que você pensa. Se você respeita a pessoa, você não tem que achar que ela tem que fazer do jeito que você, pensar igual a você, agir do mesmo jeito que você, e o que você pensa é o certo. Não é? Porque, como você falou, cada um de nós tem a nossa individualidade. Vamos respeitar, vamos aprender. Por que você tem esse ponto de vista? Então, vamos aprender com o seu ponto de vista, agregar o seu ponto de vista, aquilo que você vê, naquilo que eu vejo. E mesmo quando nós não conseguimos chegar num senso comum, está tudo bem. Exatamente. Cada qual tem seu espaço, Tem sua que manter o função. respeito, né? Pronto. É um processo lento. A gente está tendo muita dificuldade de enxergar uma melhora nesse sentido. Mas se a gente deixar de acreditar, também não adianta nada. Não, com Então a certeza gente não. precisa fazer a nossa parte, a nossa micro-influência, para fazer a mudança que a gente quer ver. Né? Então, nunca desanimar, se manter otimista, que mesmo que a gente não vá mudar o mundo, se a gente mudar a vida de uma pessoa, ou pelo menos influenciá-la positivamente, Exatamente. num dado momento, já está muito bom. Porque E a isso gente- se disseminando, gera algo verdade. macro e muda uma vai sociedade. multiplicando. E a gente tem que entender, como a gente disse, essa pandemia ela trouxe alguns prejuízos. Tem pessoas que não saem mais de casa. Elas acho que, não sei se consegue, né? acostumaram ou se ainda estão com receio, mas elas não têm mais aquele hábito que tinha. Eles às vezes sair, bater papo, churrasquinho, um barzinho, não sai mais.
Até sai, mas é muito diferente do que era. Entendeu? E a pessoa, uma pessoa que tinha 35 anos, ela vai ter 38, continua nova. Sim. Então dava para ainda continuar essa vida assim, mais social durante muito tempo. Não, no entanto, ela deu aquela. Sim. Então é isso que a gente tem que começar a perceber nas outras pessoas e respeitar, né? Ajudar, como você disse, né? Influenciar positivamente, mas sem também querer achar que a pessoa está errada, e forçar que ela tem que mudar, porque não pode levar essa vida desse jeito. Porque, olha, vou falar uma coisa, essa pandemia realmente ela deu uma chacoalhada em todo Sim. mundo, né? É, mas é isso daí, né? Com certeza. É isso então? É isso aí. Eu ainda acho que falta muita coisa, mas agora não lembro. Então vamos, me diz uma coisa, ô Guilherme, você falou que gostaria que o Brasil fosse hexa. Que time você torce? Eu torço para o Brasil. Você torce para o Eu Brasil. torço para a nossa sociedade, acima dos times, acima das Acima de agremiações, tudo. acima dos partidos políticos. Eu torço para que a sociedade brasileira, que o time Brasil, né, Brasil. vença sempre. E mais ainda, que o time Brasil não seja uma ilha, não seja isolado, que toda a humanidade, com suas diferenças, consiga conversar e entender. Somos seres humanos. Então a gente fala do Brasil porque a gente nasceu aqui, a gente torce pelo Brasil. Sim. Mas o Brasil está no mundo, está no universo. Que todo ser humano vista essa camisa. A gente é ser humano, a gente tem necessidade, a gente faz xixi, faz cocô, se alimenta. Alguns se reproduzem. E todos nós também vamos perecer um dia. Mas enquanto estamos vivos, somos todos seres humanos. Então é o time Brasil, o time ser humano. E tem muita coisa que podia ser melhor sem muito esforço, né? Sim. Bastava a compreensão, bastava, você falou, o diálogo, um pouquinho mais de informação. Exato. Porque a gente vê tanta coisa acontecendo aí que só separa as Sim. pessoas. E não precisava ser dessa forma, né? Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a conviver Exato. com isso. Ainda mais no Brasil. O Brasil parece que está passando por uma fase tão perturbada, uma fase politicamente falando, até a sociedade, elas estão, parece que mais agressivas. Sim. Estão passando a gente está passando uma fase que, olha, é lamentável. Não precisava. Não precisava. Bastava cada um fazer sua parte da melhor forma possível, já ia amenizar muito. Sim. Mas é que é isso daí, né? Vamos tentar fazer a nossa parte. Vamos. Fazendo o quê? Exatamente. Não, tem que partir da gente. Respeitando, né? Já é muita coisa. Quer que muda, Já. começa pela gente. É que a gente estava falando, o Guilherme, a gente já conhece ele faz muito tempo, hoje a gente tem até algumas informações a mais, que é bacana, mas a gente vê, ó, o Guilherme, eu sei que ele é um rapaz novo. Olha onde ele já chegou e ele tem muito ainda para fazer. Bom, se Deus quiser. E vai conseguir, porque a gente vê que... Que quando a você pessoa- acredita, busca, não Exatamente. desiste, confia naquilo que você quer, não é isso? Então, acho que é o principal, Mas é ninguém persistir. faz nada sozinho. Não. Tendo vai. as pessoas Não para nos incentivar, tendo os pacientes como o maior objetivo, aí a gente caminha. Porque se fosse o Guilherme pelo Guilherme, a Dorinha pelo Dorinha, o Edson pelo Edson, e Não. mais ninguém no universo, para que a gente acordaria de manhã? Qual seria a diferença de acordar e ficar dormindo ou morto, né? Então, quero agradecer a oportunidade. Eu digo que mais do que dormir, mais até do que se alimentar, falar é um grande prazer da minha vida. Muitas pessoas sabem disso. E é muito bom. A docência, as relações interpessoais, a medicina. Então, que satisfação estar aqui com vocês e ainda mais saboreando uma comida tão gostosa. Oh, obrigado. E quero convidar os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, a visitar meu perfil profissional do Instagram. Toda semana tem um vídeo Legal. sobre saúde pública, sobre bem-estar, sobre infectologia. @Dr. Guilherme Roveri. Vão ser muito bem-vindos. A gente deixa da Opa, descrição, deixa pois certinho não. para ficar tranquilo. E que a gente possa ter outros momentos de bate-papo, estou à Com disposição. certeza. Esse daí você passou o perfil do Instagram. Instagram. Tá, tem algum outro? No Facebook é Dr. Guilherme Roveri Se também. bem que no Instagram você entrou lá, você Opa. tem acesso a, Sim, a outras todos, informações. Né? Às vezes até o link do Instagram, Exato. do Face, tem lá ou não? Do Facebook também. Também tem então, Sim. né? Normalmente é assim. Então tá jóia. Isso daí é muito bom. Galera, então isso tá aí, ó. Nosso grande amigo, a família inteira é amiga, gente, como eu disse, gente muito boa. Um grande prazer Obrigado. conversar com esse cidadão realmente muito top. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado e realmente vale a pena. Qualquer dúvida, como ele falou, tem o Instagram dele, entre em contato, vocês vão ver que o que ele está
Do jeito que ele está falando aqui com a gente, vai ser com vocês. Não tem diferença, não. Isso daí que é o bacana. Bem, então, Guilherme, para finalizar. Então, você já falou que você torce para o Brasil, né? Um filme. Inteligência artificial. Inteligência artificial. É totalmente ao encontro do que a gente conversou, é magnífico. Uma música. É? Isn't She Lovely? Gosto muito de música dos anos 70 e 80 por influência dos meus pais. Ah, com certeza. Coitado dos meus filhos também. Meu, um livro. Lembra de algum? O Ensaio sobre a Cegueira. Esse é bom. É um filme fantástico e também tem uma interface com a epidemia que a gente passou. Leiam, aí vocês vão tirar suas próprias conclusões. Tá certo. O grande José Saramago. Já está indicado. Então é isso aí, galera. Então estamos finalizando mais um Sei Lá Cast, como eu disse, com essa presença maravilhosa do amigo Guilherme Roveri, filho do Carlão e da Rita, pessoas maravilhosas, maravilhosas mesmo. Ó, tá aqui ó, do lado esquerdo, com certeza. Não é porque eu troquei o nome do Guilherme que eles perdem valor, realmente são fantásticos. Estou falando isso aqui de coração aberto. Nós somos amigos faz muito tempo. Vocês têm uma noção, ó, eu lembro que a gente sempre trabalhou com comida. E aí, como o Guilherme falou, eu pessoalmente fui muitas vezes na casa dele entregar lanche. Às vezes vinha um gurizinho lá, era ele, pegar o lanche. E eu levava o lanche também no trabalho da mãe dele, ela trabalhava no banco, ela era bancária, eu ia direto. Então, eu falei, é uma relação muito grande. E com o pai dele eu tive o prazer de estar em campo lá algumas vezes. Ele jogava e eu olhava, mas era muito bacana mesmo. Esse tipo de amizade faz muito bem para o ser humano, sem dúvida nenhuma. Pelo menos você vê que é uma coisa sincera, uma coisa sólida, né? Certo? Finalizando? Certíssimo. Eu só tenho que agradecer, Guilherme. Imagina. Para mim foi um orgulho. Obrigado. Muito, muito, muito falar com você. E fiquei assim, ó, fã. Pode ter Opa, obrigado. certeza de você, de ter, ó, esse orgulho de ver você, essa felicidade de estar na profissão que você está, que você escolheu. Com certeza foi uma profissão correta que você escolheu para você. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pelo acolhimento, pelo papo, por essa comida deliciosa. E por uma das minhas grandes paixões, que é o café. E agora, se você quiser fazer algum comentário para finalizar, para a gente vai Fique ser à um vontade. grande prazer. Mais uma vez, eu quero reafirmar que, independente da posição social, da tua ocupação no dia a dia, de onde você veio, para onde você vai, tente avaliar quase que diariamente o que você está fazendo da sua vida, em termos de saúde, psicológicos, relacionamentos. Se conhecendo melhor, você vai ser um ser humano mais frutífero, mais feliz e vai se relacionar melhor com as outras pessoas. No contexto de saúde, o paciente que se conhece melhor vai ter melhores resultados. Estou à disposição, a infectologia é uma área bem vasta, a gente tem que se renovar a cada dia, seja como médico infecto, como aluno no mestrado, como professor ali em Rio Preto, se moldando às novas tecnologias, novos conhecimentos, mas para atender você. Porque sem o paciente, também o médico não precisava acordar de manhã, voltava a dormir, escolhia outra profissão. Um grande abraço, estou à disposição. Vou aguardá-los também ali no contato nosso no Instagram. Um grande abraço. É isso daí, Isso aí, galera. isso aí. Então, grande abraço a todos e até o próximo Sei Lá Cast. Até.